Pra vocês, eu cheguei a postar esse vídeo, mas eu acabei deletando esse vídeo e vou postar pra vocês de novo, porque o Espírito Santo tem falado no meu coração pra eu testemunhar sobre as obras dele, para a glória do nome dele, para a salvação de vidas, que muitas pessoas são sedentas, muitas pessoas precisam ouvir isso, que algumas coisas que eu tenho vivido, né? Então eu quero contar pra vocês um testemunho do dia em que Deus se materializou na terra através de uma pessoa. Eu não lembro que eu estava dentro de uma loja onde vendia coisas naturais, plantas medicinais. Ele tinha vários tipos de planta. Então, eu me lembro que eu estava acompanhada e essa pessoa que estava comigo, ela foi diretamente nessa loja para comprar. E eu fui acompanhar. E quando eu entrei nessa loja, eu comecei a ficar disperso, com a mente longe. E eu comecei a olhar ao redor, eu comecei a olhar um monte de plantas que tinha, vários nomes diferentes. E eu comecei a pensar em outras coisas e eu fiquei longe. Eu falei, enquanto essa pessoa vai fazer o pagamento, eu vou ficar com a cabeça longe, porque às vezes dá uma inquietação quando você fica esperando muito tempo, assim, às vezes numa fila ou num caixa, e tem outra pessoa muitas vezes na frente, ou a pessoa está ocupada, ou o atendente está ocupado, então você muitas vezes não está sem paciência por causa, muitas vezes, do dia corrido, do cansaço. E aí eu falei assim, vou dispersar, vou ficar pensando nessas coisas, e também vou pensar nas plantas, até a pessoa fazer o pagamento. E quando eu tava assim, desperto, olhando pro lado, e a pessoa que tava comigo estava indo fazer o pagamento, de repente, aparece um senhor na minha frente. Um senhor de idade, com cabeça branca e de bengala. Pra poder andar direito, ele tava se apoiando nessa bengala. E quando ali pra frente eu discerni que tava estranho aquela situação. Que essa pessoa apareceu do nada, apareceu de repente. Eu não vi por onde essa pessoa veio. Parece que se materializou do nada, assim. Porque realmente eu observei, eu olhei a porta, olhei a loja, só que eu não vi. Quando eu olhei pro lado, a pessoa já estava indo na direção do caixa para poder fazer o pagamento dele. E na minha cabeça, assim, só tem eu e essa pessoa na loja. E eu vou ser a primeira a fazer o pagamento. Mas de repente, essa pessoa na minha frente foi fazer o pagamento dele. Eu não vi o que ele comprou no momento, eu não vi o rosto dele, ele estava de costa. Mas enquanto eu estava dispersa, e Deus se manifestando através desse senhor de idade, ele simplesmente deixou a bengala dele cair enquanto ele estava de costas. Só que eu no espírito via como se ele estivesse sorrindo e já esperando que eu fosse pegar essa bengala, porque realmente eu ia ajudar essa pessoa. E Deus, como conhece os seus filhos, ele já sabia que eu ia ajudar, então ele estava esperando, na expectativa, no espírito eu senti ele, na expectativa já tenho a certeza que eu ia ajudar. Só que no momento eu não tive o discernimento. Falar, é Deus que está me provando, é o próprio Deus que está me provando. Mas eu senti que estava diferente aquela situação. Eu falei, não é uma pessoa normal, entre aspas, parece uma situação espiritual. Mas eu estava dispersa e não estava meio ligada na situação. Então ele deixou a bengala dele cair, escutei o barulho e eu com a cabeça longe, assim, paralisada, olhando pro nada, e eu não conseguia voltar pra terra, eu estava longe, pensando em outras coisas. E eu demorei um pouco, né, pra voltar. E também, se fosse acontecer alguma coisa ao redor, eu pensei assim, a pessoa que tava do meu lado, ela vai resolver, né? Porque ela vai estar ali juntamente comigo. Eu não vou estar ali sozinha na minha obrigação sozinha, entendeu? A pessoa vai estar comigo, vai ajudar. Só que essa pessoa também não se moveu, não ajudou. Por quê? A aprovação era pra mim, não pra essa pessoa. Essa pessoa, ela ficou simplesmente olhando pro atendente e eu dispersa. E essa pessoa, simplesmente, quando olhou pra trás, olhou pra mim com cara de reprovação, com olhar tipo, eu esperava mais de você, né? O próprio Deus querendo falar assim, eu esperava mais de você, né? Com cara de frustração. E de repente, quando eu olhei pro atendente, o atendente também tava com uma cara de reprovação, como se os céus estivesse olhando pra mim e usando o atendente pra falar, eu esperava mais de você. E com cara de reprovação, as duas pessoas, o senhor de idade e o atendente. E esse senhor de idade, eu afirmo pra vocês que era o próprio Deus materializado, entre aspas. Tem várias formas de Deus se manifestar para as pessoas nessa terra. Deus pode descer nessa terra materializado? Pode. Nada é possível para Deus. Ouvi relatos de pessoas que viram Deus materializado e também de pessoas que viram Deus materializado não só na aparência dele, mas em forma de outras pessoas. De Deus ia aparecer um senhor de idade, de repente sumir, desaparecer, ou de ele aparecer em outras formas, num morador de rua, numa criança, enfim.
ou uma pessoa aparecer do nada, conversar e sumir, desaparecer. E a forma que Deus se materializou pra mim foi através desse senhor de idade. Era uma pessoa que estava na minha frente? Acredito que sim, porque eu olhava pra essa pessoa, era uma pessoa normal. Tem como eu provar, sim, e ter a certeza que era um Deus materializado e não era uma pessoa que morava ali ao redor? Não tem como. No meu discernimento, eu consigo perceber que era uma pessoa que morava nas redondezas, que era conhecida ali do atendente da loja, né? Pela forma que eles trocavam olhares e conversavam. Então, eu percebi que era uma pessoa aí que Deus se apoderou dessa pessoa e foi... como eu vou explicar pra vocês? Como se ele tivesse descido mesmo nessa terra e entrado nessa pessoa, e o próprio Deus ali, usando os sentidos dessa pessoa para falar comigo, para usar a situação para me provar. É possível isso porque eu também já vivi uma situação dessa que eu vou contar no próximo vídeo para vocês. Deus se materializando através de mim, que Deus me usou assim, dessa forma. Então Deus, ele não é limitado. Deus pode te usar dessa forma. Então muitas vezes nós não cremos, por fato de não crer, Deus não consegue se manifestar de forma sobrenatural. E Deus pode usar qualquer pessoa dessa maneira. Ele não precisa de uma pessoa perfeita para poder usar nessa terra. Só basta você ter intimidade e fé, que Ele vai te usar para ajudar as vidas sedentas. Independente se você é uma pessoa provável ou improvável, né? Aos olhos das pessoas. Como as pessoas dizem, né? Tem as pessoas mais prováveis e as pessoas que dizem que são improváveis. Então, você não precisa ser perfeito para Deus te usar. Apenas ter fé e amor em Deus e intimidade. Então Deus pode te usar dessa maneira, basta você dar espaço. Deus precisa entre aspas, Ele procura pessoas sedentas, pessoas que têm um coração aberto para que Deus venha se manifestar. Porque as pessoas, hoje em dia, elas colocam ponto e vírgula, aspa, coloca a ordem dela, vai ser do meu jeito, assim, eu não quero, as pessoas não creem assim. Como se estivesse fechando as portas na cara do Espírito Santo. Eu faço do meu jeito, eu não vou falar isso, não vou pregar isso, eu vou falar o que agrada das pessoas, eu vou... enfim, se comportar de uma maneira que não agrada o Espírito Santo. Então não é assim que funciona. Porque a igreja de Deus, a igreja não é do ser humano. Nós somos de Deus também, o templo do Espírito Santo. Então Deus que manda em nós e Deus que manda a igreja. Não é o próprio pastor em si que lidera a igreja, mas é o próprio Deus, o Espírito Santo e os anjos de Deus, o exército de Deus, no reino dos céus. E depois o ser humano é apenas um instrumento. Se tira o Espírito Santo, a presença de Deus, o ser humano é vazio, oco, nada, não vale nada. Então, nós devemos se colocar no lugar de filho, ser humilde e deixar o Espírito Santo se revelar da forma que ele bem entender. Primeiro, crendo, né? Que se não crer, não tem como ele se manifestar nos mistérios, nas revelações profundas, se manifestar para as pessoas. Se não crer, não adianta. Então Deus, às vezes, Ele vai permitindo situações na vida das pessoas, provando, até que ele abre o coração e consegue acreditar nas suas coisas sobrenaturais. Porque às vezes tem crenças limitantes, traumas, feridas, frustrações que fazem com que a pessoa não acredite, porque ela não viveu. Então Deus, ele tem misericórdia, às vezes ele vai dando oportunidade para as pessoas aprender sobre o sobrenatural. Mas tem gente que não, tem gente que não quer, tem gente que não deseja. Deus fala pra mim, que tem gente que fecha o coração e fala, não, vai ser do meu jeito, porque o objetivo, a soberba da pessoa é mais, eu vou alcançar o objetivo que eu quero. Então às vezes a pessoa tem uma ganância muito grande dentro da obra de Deus. O foco muitas vezes não é as almas, mas é o objetivo da pessoa, enfim. Então ela acaba colocando empecilhos para que Deus venha se manifestar. Ou muitas vezes ela não entrega aquilo que Deus manda ela entregar. Ela não ensina para as pessoas como crescer espiritualmente. Ela cresce espiritualmente, mas ela não ensina as pessoas a crescer espiritualmente. Ela guarda isso para ela. Mas as coisas não funcionam assim. Tem coisas que Deus manda nós ensinarmos as pessoas a crescer espiritualmente. Então o que está faltando hoje em dia é que nós venhamos nos unir com nossos irmãos, ter mais comunhão entre os irmãos, agarrar, abraçar, andar de mão dadas, unidos, nas batalhas, nas provações, nas tribulações, nas dores. Quando uma pessoa precisa de ajuda financeira, espiritual, oração, precisa de um amigo, precisa de alguém para estar ali. Mas as pessoas não se unem, não agem com amor. Elas ficam agindo no orgulho, pensando só em si mesmo, buscando só de Deus só para si mesmo. E tá na hora das pessoas ter consciência disso, que é a hora de se unir para ajudar uns aos outros. Porque a igreja cresce em união. Onde tem pessoas reunidas é onde o Espírito Santo está. Então, o amor, a palavra de Deus diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão.
Então, como você diz que ama a Deus se você não ama seu irmão? Como Deus vai se manifestar se você não ama seu irmão? Porque se você pensa só em si mesmo e você não pensa nos seus irmãos, pode ser que isso também seja um empecilho para você ser cheio do Espírito Santo, ter 2 ativados, ser usado por Deus ou ser próspero. Porque uma das coisas que faz você ser próximo nessa terra também é você ajudando seus irmãos. Existem muitas vidas sedentas gritando por socorro. E as pessoas ocupadas, vivendo no automático, muitas vezes fria, vazia, e ou pensando só em si mesmo, orgulhosas, que não deixam o Espírito Santo poldar, lapidar, cortar tudo aquilo que não desagrada o coração dele, a ruindade, o orgulho, a soberba, a inveja, o ciúme, a ira. Mas elas fecham o coração e vivem simplesmente na mesmice, todos os dias, né? E não deixa o Espírito Santo moldar, não tem todos os dias uma atitude de mudança. Você não vê mudança na vida, né, na atitude das pessoas, porque elas simplesmente decidem viver daquela forma, no conforto, né, no comodismo. Mas com isso não é assim. É todos os dias uma atitude de mudança, é regresso, não é progresso. Não é regresso, é progresso, só progresso, crescer todos os dias. Então todos os dias nós devemos se analisar e se corrigir e permitir que o Espírito Santo venha cortar tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo. Então é hora de os irmãos se unirem, ter amor, ter humildade, não julgar, mas abraçar, amar, orar pela pessoa, ajudar a ser cheia do Espírito Santo, ajudar, seja lá o que a pessoa esteja precisando. Porque o amor é a cura para tudo. O mundo, as pessoas precisam do amor de Deus, precisam da presença de Deus. E tudo que você faz tem que ser para a glória de Cristo, não para ser glorificado, mas tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. E Deus muitas vezes impede de se manifestar porque as pessoas não têm o amor suficiente, não têm o amor aos seus irmãos. Então às vezes Deus quer te usar, Deus quer manifestar na sua vida para te usar para se manifestar para as pessoas de uma forma natural, mas você não tem amor aos seus irmãos. Então isso muitas vezes é um impedimento, não só de você não crer nos mistérios, mas de você não amar os seus irmãos, pensar só em si. O que prova que você não ama os seus irmãos quando você não está disponível para fazer a obra de Deus, você não busca intimidade, você não busca, não tem desejo em ajudar as pessoas. Então Deus não vai te usar, não vai se manifestar para você dessa forma. É necessário amar a Deus e amar os seus irmãos também, para Deus te usar, para se manifestar dessa forma. Então Deus faz acepção de pessoas. Não tem essa de Deus fazer acepção de pessoas. Basta só você querer, desejar e buscar e amar o seu irmão, ter humildade para que Deus venha se manifestar assim. Então Deus usou esse senhor de idade para me provar. E nesse momento eu fui reprovada. Por quê? Porque eu estava dispersa. Porque se eu tivesse percebido, eu tinha baixado. Porque quando eu voltei para a terra, minha mente, olhei para frente e eu percebi que a bengala desse senhor caiu. Então eu fui lá ajudar esse senhor de idade. Quando eu fui me baixar, ele falou: não faço questão de pegar. Tipo, foi reprovado, não adianta mais, né? Deus queria mostrar com cara de reprovação, não precisa mais. Ele baixou, como se a força dele tivesse voltado, entre aspas, né? Tava sem força, tipo assim, me ajuda. Era Deus me provando, me ajuda, pega pra mim, faz favor. Com a cara, tipo, já esperando que eu ia pegar, só que eu tava dispersa. Então não me sinto culpado porque eu tava dispersa. Se eu tivesse visto, eu ia pegar. Então eu fui me baixar e falou: não precisa mais, não, eu pego. Não, deixa que eu pego. Eu falei: não, pode deixar que eu pego. Falei: tem certeza? Tenho. Ele foi abaixando e pegou com a cara firme e olhou pra frente. E o atendente com cara de aprovação. Então os céus me reprovando. E eu senti o coração desse senhor triste e com cara de decepção, tipo, eu esperava mais de você, né, filha? E eu com cara de decepção, tipo, o cara baixa. E depois ele saiu andando normalmente, sem usar a bengala. E esse senhor nunca vi na minha vida. Então eu acredito que sim, que Deus pode ter usado uma pessoa que mora da redondeza, ou ele mesmo ter se materializado nesse senhor de idade, que é possível. E essa foi um dos momentos que Deus usou de surpresa, me pegou de surpresa para se manifestar para mim. Então Deus pode fazer isso com você, Ele pode se manifestar para você no de repente, na surpresa, nos detalhes que você não percebe. Às vezes uma criança e um cachorrinho que tá precisando comer, às vezes um morador de rua, às vezes uma pessoa que vive na prostituição, uma pessoa que ninguém dá nada, uma pessoa provável. Então de repente você pensa assim: ninguém tá vendo, vou passar reto, não vou conversar, não vou ajudar. Mas pode ser o próprio Deus ali materializado, usando essa situação para te provar.
E muitas vezes quando você é aprovado, ou você recebe a alegria de Deus de ver que você é filho, que você foi aprovado, ou você é cheio do Espírito Santo, ou você também é abençoado e próspero. Uma porta na sua vida é aberta quando você é aprovado por Deus, quando você mostra que você ama Deus ajudando os seus irmãos. Nessa situação, Deus me perdoou com certeza, porque eu estava dispersa naquele momento. E eu falei de Senhor Jesus, me perdoa, porque eu estava dispersa. O Senhor, você me conhece, sabe que eu ajudaria. Mas eu senti o coração de Deus assim, repreendendo, assim, tipo, triste. Eu esperava mais de você. Eu falei, mas me perdoa, Senhor Jesus. Realmente eu estava dispersa. E aí aquela situação me fez eu despertar e falar assim, eu tenho que andar mais ligado e não no automático e longe, né? Você tem que observar mais as situações para que aconteça novamente a situação e o nome de Deus seja glorificado, né? Eu trago alegria para o coração de Deus, ou às vezes seja cheio do Espírito Santo naquela situação, ou traga Deus para as pessoas. Muitas vezes aquela situação pode ser que evangelize também, ela atendente. Enfim, Deus usa tudo para a glória do nome dele. Então nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Deus não é limitado. Deus é o universo. Deus é dono de todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Deus é tudo que existe. Deus é toda fonte inesgotável de poder. Deus é o amor, o próprio amor. Deus é todo o poder, tudo que existe. Então nada é impossível para Ele. Ele não é limitado. Não limite o poder de Deus. Abre o coração para que Deus venha se manifestar. Por quê? Existe o livro das obras, onde tudo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente faz, está anotado. E aquilo que nós fazemos para a obra de Cristo. Então, se você é uma pessoa que sabe da palavra de Deus, que você tem a responsabilidade, todas as pessoas têm a responsabilidade de fazer a obra, de levar o amor, ou você tem já um chamado, e sabe da responsabilidade do chamado que você tem, e você não abre o coração para Deus se manifestar da forma que Ele quer, você vai ser cobrado no presente, que pode trazer consequências para o seu futuro, e também no grande dia, no julgamento. E o que você vai falar? Lembra que tal dia que você fez isso, aquilo, você não ajudou outra pessoa, e aí? Então é hora de nós arrependermos, buscar um conserto e abrir o coração para o Espírito Santo para ele se manifestar. Porque Deus quer matar a sede das pessoas, Ele quer trazer o avivamento, Ele quer renovar as pessoas. Mas faltam as pessoas que se unem, que tenham união, porque a palavra de Deus diz que tenham união, suportai-vos uns aos outros. Tenha paciência, seja manso como eu sou. Então tenha paciência, suportar, não julgar, amar, dar espaço para as pessoas ser elas mesmas, sem julgamentos. Apenas amar, exortar com amor, com paciência, e ajudar a levantar e edificar uns aos outros. Então a união vai fazer com que um aos outros venha ajudar. Como eu explicar para vocês? Você vai estar ajudando aquela pessoa, mas pode ser que outro dia aquela pessoa vai estar te ajudando. Tem que ser assim, tem que ser recíproco. Não é só você ajudar as pessoas e você ser sugada, mas todos se unir e você ajudar os outros, mas aquelas pessoas também ajudar você. Tem que ser dessa forma, para que aquilo que você enviou, você receba de volta. Porque o dia que você precisar, pode ser que você não tenha ninguém para te ajudar e você desfaleça, você morra espiritualmente. Pode ser que você receba um ataque forte, você morra muitas vezes. Então as pessoas também que estão recebendo ajuda, ela não pode fechar o coração, ela tem que ser recíproco, que nem a palavra de Deus diz, que você só prospera quando você ama, quando você é recíproco, quando você entrega de volta aquilo que você está recebendo. Porque nós somos co-criadores com Cristo, somos herdeiros de Cristo. Então tudo que nós emitimos no universo recebemos de volta. O que você planta, você colhe. Então se você ajudou uma pessoa e aquela pessoa ela não te ajudar de volta, aquela pessoa vai receber maldição para a vida dela, portas vão se fechar. A mesma coisa que você. Se aquela pessoa te ajudou e você não ajudar aquela pessoa de volta, não ser grata com aquela pessoa, seja lá da forma que você tiver condições, em oração, em financeiro, da forma que eles colocaram no seu coração, você vai estar fechando portas na sua vida, vai ter maldição na sua vida, recebendo consequências, desagradando o coração de Deus, vai estar escrito no livro das obras, vai ser cobrado. Vai ser cobrado no grande dia e também vai ser cobrado no seu dia a dia, vem as consequências. Muitas vezes você fala assim, portas estão fechadas, por quê? Porque você não foi recíproco, você não foi grato. Então a gratidão é que nem a murmuração. A ingratidão, ela destrói, ela apodrece tudo aquilo que você conquistou, o que você deseja conquistar, que você está semeando para receber. Então você acaba não recebendo. Então a ingratidão na palavra de Deus, a murmuração fez os israelitas no deserto morrer, a maioria deles. Poucos entraram na terra prometida. Então nós devemos ser recíprocos, ter a união e ser recíproco com Deus através dos nossos irmãos. E também ser recíproco com Deus também.
não só com nossos irmãos, mas grato a Deus, com tudo aquilo que Ele nos faz, nos mínimos detalhes, mesmo que muitas vezes você ache que é nas coisas simples. Você tem que ser grato em tudo, até o acordar, até o dormir, no pão que está na sua mesa. Às vezes falta uma coisa, mas tem que ser grato com tudo aquilo que você tem. Então, essa é uma das formas que Deus se manifesta. Não limite o poder de Deus. Deixe Deus se manifestar. Deixe Deus se manifestar. E se você não é uma das pessoas que vai permitir o Espírito Santo se manifestar, Deus tem a seara grande e Ele não é limitado a você. Vai ter muitas pessoas que vai dar espaço para Ele. Pessoas que muitas vezes você não dá nada, mas é uma pessoa que abre o coração e que não coloca barreiras, correntes no Espírito Santo para Ele se manifestar. Que Deus abençoe vocês.